Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todas estejam muito bem. Vocês devem estar pensando, quem é essa tia nova? Me chamo Lucy Cleide, tá? Podem me chamar de Lu, tia Lu, como vocês preferirem. Tenho o sotaque diferente de vocês, porque eu vim de Recife. Recife é uma cidade lá de Pernambuco, tá? Cidade das praias, delícia. Então, vamos conversar um pouco hoje, na nossa lição, sobre uma pessoa muito importante, né, da Bíblia, que nos traz muitos exemplos para a vida cristã, para nos ajudar a caminhar. Chamado Davi, né? O tio Anderson tem falado com vocês nessas últimas lições sobre o rei Davi, né? Sobre a vida de Davi. Vocês já ouviram falar sobre Saul também, que foi o rei antes de Davi. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assunto muito importante, que é a amizade. Nós vamos conhecer uma amizade da Bíblia que foi uma amizade muito importante e que podemos usar como exemplos na vida cristã, que foi a amizade de Jonatas, o filho de Saul, com o rei Davi. Né? Nós vamos conhecer essa linda amizade. Então, o nosso tema de hoje é a amizade para valer. Nós vamos encontrar essa linda história de amizade no texto de 1 Samuel, capítulo 20, tá? Então, nós vamos identificar nessa história, nessa linda história de amizade entre o Jonatas e o rei Davi, atitudes de fidelidade que agradam a Deus, né? Deus muito se agrada com a amizade fiel. Nós devemos ser fiéis em nossas amizades, né? Crianças, desenvolver belas amizades firmadas na palavra, Deus fica muito feliz, né? E isso agrada ao coração de Deus. E o nosso intuito como cristãos é agradar ao coração do nosso amado Deus, não é? É muito bom agradar a Deus. Então, vamos ver, tem um livro da Bíblia, não sei se vocês já leram ele, mas é chamado de Provérbios. E lá em Provérbios tem um capítulo 18 que fala sobre amizade, um versículo muito bonito. Ele fala assim, ó, lá no finalzinho, depois vocês abrem lá em Provérbios e dá uma olhada. Então ele fala assim: há amigos mais chegados do que irmão. Então nós temos amigos mais chegados do que irmão. Deus nos dá verdadeiros amigos, né? Que se tornam mais chegados do que o nosso próprio irmão, muitas vezes. Olha que legal, né? E esse versículo foi escrito pelo filho de Davi, chamado Salomão. Ele escreveu esse versículo lindo na Bíblia, né? Que há amigos mais chegados que irmão. Então, na nossa história de hoje, né? Nós vamos ver no capítulo 20 de 1 Samuel, que fala da amizade de Davi com Jonatas, filho de Saul. Essa amizade começou logo após a vitória de Davi com o gigante Golias, o filisteu. O tio Anderson deve ter falado para vocês sobre essa história nas lições passadas, né? Que Davi venceu o gigante Golias. Então, depois dessa vitória de Davi começou uma linda amizade com Jonatas, o filho de Saul. Então, Jonatas, ele era o filho de Saul. Saul era o rei na época, antes de Davi, tá? E aí eles começaram essa linda amizade. Fizeram uma aliança. Vocês sabem o que significa aliança? Aliança significa fazer um pacto com alguém, combinar, concordar alguma coisa. E nessa aliança, Jonatas e Davi, eles firmaram uma linda amizade e que eles deviam ser leal um ao outro, né? Eles deviam ser leal, fiel um ao outro. Então, eles fizeram essa aliança e cumpriram um pacto lindo, um acordo que não pode ser quebrado. Quando você faz uma aliança com alguém, com um amigo, uma amiga, ou até mesmo com seu pai ou sua mãe, você não pode quebrar essa aliança, né? Nós devemos ter palavra, né? Não podemos quebrar. Então, foi isso que fez Jonatas e Davi, esse pacto de amizade. Eles não quebraram, crianças, eles ficaram firmes até o fim. Então, eles não desistiram.
Foi bem isso que eles fizeram mesmo, um acordo de amizade para sempre, que não iria ser quebrado nunca. Vocês lembram da parte da história que o rei Saul tinha ódio, muito ódio de Davi? Davi que chegou e conversou com Jonatas, o seu amigo, e falou assim: Por quê? Por que que seu pai, o rei Saul, tem tanta raiva de mim? Por que ele tem ódio de mim a ponto de querer minha morte? E aí Jonatas achou isso muito pesado. Jonatas falou: Não, Davi, pode ficar despreocupado, não se preocupe. O meu pai não vai matar você. Ele me prometeu que não ia tocar em você, que não ia fazer mal nenhum a você. Mas Davi, sabendo, né, Deus já tinha confirmado no coração dele de que Saul queria o seu mal. Davi falou, insistiu com o Jonatas e falou assim: Jonatas, o seu pai quer me matar. Ele está me perseguindo. Então, Jonatas falou assim: Então vamos fazer o seguinte, Davi, vamos fazer o seguinte. Eu vou testar o meu pai. Eu prometo que eu vou fazer uma pesquisa. Vamos ver como meu pai se sai. Dependendo da reação dele, se eu ver que ele realmente tem muita raiva de você, que ele realmente quer matar você, eu vou te falar como seu melhor amigo. Eu não vou deixar você morrer. Não vou deixar o meu pai fazer mal a você. Então, Davi ficou tranquilo, porque o amigo dele, né, o amigo que ele tinha feito um pacto, um acordo, uma aliança, tinha prometido que não ia deixar que o pai dele fizesse mal para ele, que ele ia fazer uma pesquisa. Então, foi o que Jonatas fez, crianças. Olha só, presta atenção nessa história, hein, que é muito legal. Então, Jonatas combinou com Davi que iria testar a reação do seu pai. Então, ia ter uma festa nessa época, chamada Festa da Lua Nova. Que festa é essa? Essa festa era comemorado toda vez que chegasse um ano novo. Então, eles comemoravam com a festa da Lua Nova, tá? Então, na festa da Lua Nova, eram vários dias de festa, eles eram muito festeiros. Então, eles faziam vários dias. Aí, no primeiro dia da festa, ficou todo mundo lá na festa, aproveitando da festa, se divertindo. De repente, o rei Saul olhou para o lugar onde o Davi costumava ficar nesses dias de festa e não encontrou o rei Davi. E não encontrou Davi. E aí, ele ficou calado. Ele não falou nada. Aí, no segundo dia de festa, ele olhou de novo e falou: Uai, cadê o Davi? Então, ele foi lá e perguntou para o Jonatas, seu filho: Jonatas, por que o Davi não está na festa? Já é o segundo dia e ele não está. O que aconteceu? Aí, então, Jonatas, para testar o pai, disse assim: Não, Davi, ele conversou comigo e me pediu para ir a Belém, a sua cidade, resolver algumas coisas. Então, eu permiti que ele fosse, disse o Jonatas. O rei Saul ficou muito furioso, crianças, muito. Ele ficou muito bravo, muito bravo. Ele ficou muito zangado, que ele ficou tão zangado, mas tão zangado, que ele insultou o próprio filho. E sabe mais o que ele fez? Ele jogou uma lança para ferir o filho. Minha nossa, quanta raiva estava no coração o rei Saul, não é? Ele estava com muita raiva. Então, Jonatas percebeu que realmente o rei Saul, o seu pai, queria realmente matar o Davi, o seu amigo. Então, ele perguntou, Jonatas ficou tão assustado com aquela reação do seu pai, que ele perguntou, né, para querer saber o porquê que ele estava tão bravo. Aí foi bem na hora que ele jogou a lança para ferir. E aí, ele ficou desacreditado. Ele falou, eu não acredito que o meu pai fez isso. Com tanta raiva que ele estava do Davi, com tanto medo no coração por conta de Davi, que ele fez isso com o próprio filho. Então, Jonatas ficou muito, mas muito triste com essa situação, porque ele amava o pai e também amava o amigo Davi. Mas ele tinha prometido
para Davi que não ia permitir que o pai dele matasse Davi. Vocês lembram, crianças, que no início a gente falou de um acordo, né? De uma aliança, de um pacto de amizade, de lealdade. Então, o que Jonatas fez? Foi leal, foi fiel. Ele chegou. Então, o que ele fez? Ele tinha combinado com Davi um negócio. E aí, na manhã seguinte, como ele havia combinado com Davi, ele falou assim para Davi: Davi, você fica no campo escondido, dentro do campo. Eu vou descobrir com o meu pai se ele realmente quer te matar. Se eu descobrir que ele quer te matar, eu vou te avisar, para que você possa fugir e não ser morto pelo meu pai, o rei Saul. Então, na manhã seguinte, foi o que Jonatas fez, como havia combinado. Lembra que a gente falou? Combinado é combinado, não pode deixar, né, de fazer o que tem combinado. Então, ele foi lá no campo e chamou um rapaz com ele e atirou a flecha e falou assim: olha, vai lá buscar as flechas para mim. Quando ele atirou as flechas, o rapaz foi buscar. E aí, Jonatas falou assim: as flechas estão além de você, depois de você, fazendo uma pergunta. Porque essa foi a frase que ele combinou com Davi que falaria. E aí Davi ia saber que realmente Saul queria matá-lo. Então o rapaz voltou com as flechas e Jonatas mandou ele ir embora para a cidade, levando as armas. E foi quando o rei Davi saiu do esconderijo e foi falar com Jonatas. E aí eles choraram, se abraçaram, ficaram muito tristes e aí eles perceberam que era o último dia que eles iam se ver, que aquilo era uma despedida. Por isso que eles estavam tristes, porque eles não iam se ver mais. Então, naquele momento, muito emocionado, o Jonatas falou: vá em paz, meu amigo. E novamente eles lembraram da aliança que eles tinham feito, do acordo de amizade. Então, Jonatas falou para Davi: você lembra que nós também firmamos uma aliança de que você iria proteger os meus parentes, os meus familiares, filhos, netos? Então, Davi falou para Jonatas: pode ficar tranquilo, volte para a cidade em paz. O nosso acordo está de pé. Então, um tempo depois dessa despedida, Davi, ele encontrou Jonatas de novo. Então, o Jonatas, nesse momento, viu que Davi estava muito triste ainda com a situação, que ele tinha que estar escondido do rei Saul para não ser morto. Jonatas falou assim para ele, animou o coração do amigo, falou assim: não fica com medo, que o meu pai, o rei Saul, não vai te encontrar. Ele não vai te matar, pode ficar tranquilo. Então, Jonatas falou para ele também: olha, eu entendo que você foi ungido de Deus, que você será o próximo rei. E você vai ser um ótimo rei, porque você segue a vontade de Deus. E o rei Saul, ele não segue mais a vontade de Deus. Então, Jonatas também reconheceu Davi como rei. Então, antes de ir embora, eles novamente relembraram do pacto que eles tinham feito, da aliança, né, de amizade, de lealdade, agora e para sempre. Jonatas, por todos os dias de sua vida, cumpriu com a palavra em relação a Davi. E Davi também cumpriu. Mas o rei Saul, ao contrário, ele não cumpriu com a sua palavra. Por várias vezes ele mentiu, ele se deixou levar pelo medo. A gente pode ter medo, né, crianças? Mas não pode se deixar levar pelo medo. O rei Saul, ele se deixava levar pelo medo, ele tinha vingança no coração, ódio, né? Nós não devemos nos vingar das pessoas que nos fazem mal. Nós devemos colocar nas mãos de Deus. E o rei Saul, ele não fazia isso. Ele se vingava das pessoas, ele tinha muito ódio no coração. E são sentimentos muito ruins, né? Mas Davi, o rei Davi, cumpriu o que havia prometido, mesmo depois da morte de Jonatas e do rei Saul. Davi procurou saber quem estava vivo da família de Jonatas e do rei Saul. E ele encontrou. Ele encontrou um filho do Jonatas, ou seu amigo, chamado Mefibosete. E esse amigo, o rei Saul, devolveu tudo de volta
do avô dele, do rei Saul, tudo de volta para Mefibosete. E ele ficou com tudo de volta. Mas, além disso, o rei Davi honrou o Mefibosete. Agiu como se ele fosse filho dele. Ele era tratado como se fosse filho do rei. Então, Davi honrou com suas palavras e foi fiel, né? Então, muitas vezes, crianças, é difícil cumprir com algo que nós prometemos, mas devemos fazer, né? Então, lá em Mateus 5,37, fala assim, ó: seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. Então, ou você tem que dizer sim ou não. Você não pode dizer talvez. Se você prometer, você tem que cumprir, né? Você tem que ser fiel. Igual o exemplo do rei Davi e Jonatas, né? Que eles foram fiéis. Então, Saul não considerou o compromisso dele com Deus, né? Por isso, não se preocupou em descumprir a promessa em deixar Davi em paz. Por outro lado, Davi e Jonatas cumpriram certinho com suas promessas. Jonatas honrou com sua palavra e Davi também honrou, né? Porque Davi cuidou de Mefibosete, o filho de Jonatas. Lembra que a gente acabou de comentar, de conversar? Então, crianças, que todos nós possamos seguir o exemplo de Davi e Jonatas, né? Uma amizade fiel, que nos ensina que a amizade deve ser sincera, que a amizade deve ser leal, fiel e verdadeira, né? Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, né? Que vocês tenham uma ótima semana e um forte abraço, beijinhos para todos vocês. Até a próxima!